muitas perguntas chegando e vou tentar acomodar o maior número possível delas aqui e peço que continuem enviando para a gente tentar abordar a maior diversidade possível de assuntos. Às vezes eu queria pegar um gancho nessa sua conclusão, Nina, e puxar uma coisa que o Conrado falou, que eu achei uma frase muito forte. Ele falou: não há liberdade plena onde há medo, né? E essa é uma coisa que eu sinto muito como jornalista. Eu converso diariamente com professores, com servidores de agências públicas, enfim, e você sente muito claramente que existe medo, né? As pessoas estão com medo de falar, estão com medo de agir, e apesar de muitos desses processos, dessas acusações que são levantadas com base na Lei de Segurança Nacional, e o ofício do MEC, por exemplo, que a senhora citou, né, ele apareceu, causou uma grande discussão e foi revogado, né, sumiu. Quer dizer, você pode pensar, o MEC recuou e morreu o assunto, mas a mensagem foi dada, né, a mensagem de que não pretende-se coibir, tolher a liberdade de expressão, de falas, enfim, de contexto político dentro das universidades. Então, eu queria abordar isso, Conrado e Nina, chamar atenção para isso, que mesmo esses processos, essas acusações não resultando numa prisão, vamos dizer, não tendo uma consequência prática concreta, quer dizer, a mensagem que elas trazem cria esse clima de medo e de autocensura, né, que o Conrado colocou também. Como é que você enxerga isso, Conrado, por favor? Obrigado, Ayrton. Eu acho que esse é o ponto principal, e você descreveu bem. Quando nós descrevemos ou quando nós diagnosticamos as ameaças às liberdades comunicativas, às liberdades de expressão, liberdade de imprensa, as liberdades civis básicas, nós não precisamos demonstrar que há um número excessivo de pessoas sendo presas ou investigadas. Há um número excessivo, mas, proporcionalmente, você tem aí algumas dezenas de casos mais notórios que saíram nos jornais e etc. Mas essa é uma perspectiva completamente incompleta do fenômeno da intimidação, porque o fenômeno da intimidação transcende os casos individuais das pessoas que efetivamente sofrem esse tipo de perseguição. Então, o que eu diria é que, para intimidar, você não precisa condenar. Você não precisa sequer gerar um processo. Você precisa gerar o medo da condenação, o silenciamento e a atrofia da crítica. Se eu, por exemplo, como professor, vejo dois colegas meus sofrendo toda a canseira de um processo, eu possivelmente vou pensar muitas vezes antes de falar em sala de aula, antes de me expressar nos jornais e assim por diante. Então, é por essa razão que é muito importante reformar a Lei de Segurança Nacional, substituir a Lei de Segurança Nacional, ter uma legislação melhor e assim por diante. Porém, a intimidação, ela é uma tarefa do guarda da esquina, que pode abusar muito do seu poder, e é sintomático que, rigorosamente, todos os casos de inquérito, etc., foram arquivados até aqui. Felipe Neto foi arquivado, Sônia Guajajara foi arquivado, e assim por diante. Porém, essas pessoas tiveram uma super canseira, tiveram que buscar advogado, tiveram que gastar tempo, dinheiro, energia emocional, o medo que essas pessoas têm, ainda que seja implausível, que advogados digam, não se preocupe que não vai dar em nada, é só um abuso mesmo. Uma péssima experiência, eu não quero passar por isso. Então, a intimidação se vale disso. A gente pode ter a melhor lei, o guarda da esquina, ou o próprio juiz, que pode ser complacente, etc., mas é mais difícil que chegue até o juiz. O juiz não vai, é muito improvável, ele precisa abusar muito do seu poder para condenar com base nesses casos de crítica ao governo, de crítica a políticas governamentais. Então, esse é o ponto. A gente pode ter a melhor das leis, mas a intimidação pode continuar, e a intimidação ela é bem sucedida na medida que cala e silencia os críticos. Nina, como é que você vê isso no ambiente acadêmico? Você acha que os professores acadêmicos estão se sentindo intimidados, pensando um pouco mais antes de falar, tanto dentro da sala de aula quanto publicamente, talvez em artigos, entrevistas? Como é que você está vendo isso?
Então, o caso do Pedro Halal é muito paradigmático, né? Porque ele, enquanto estava realizando a pesquisa sobre o Covid, a equipe dele sofreu uma série de intimidações. Existe todo um descritivo das situações que essas equipes enfrentaram em vários lugares, de não poder colher material, ou de ter o material enfim, o material some, estraga, tem uma série de situações ali, e que vão culminar nesse enquadramento dele, e como o Conrado aponta, ele assina o TAC para encerrar o assunto. Parece que nada aconteceu, né? Não teve nenhuma E consequência. não mas e ele continua falando, e ainda bem que continue falando, mas isso ilustra. E como nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar a transmissão pelo YouTube, o caso de Belo Horizonte do rapaz que teria jogado ovo numa manifestação pró-Bolsonaro e que teve a residência invadida por 3 policiais e simplesmente sem mandado e sem qualquer outra cautela ou garantia prevista em lei. Quer dizer, é uma situação absurda e a gente acaba se espantando porque é tão fora do script democrático, legal, que você fala, mas não é possível que isso esteja acontecendo. Agora, eu acho o seguinte, que o uso das aulas online, os vídeos, e isso, a ideia de que todas essas gravações jamais sumirão da internet, são também mais um elemento de intimidação além dos atos propriamente disso, porque a qualquer momento alguém poderá utilizar isso, editar, tirar do contexto, usar de uma outra forma, e você se vê aí numa situação kafkaniana que você não sabe como resolver. Então, eu acho que é um momento muito complicado, são muitas as intimidações. Outro dia, um diretor de escola, de uma escola muito conceituada aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, escola básica, estava dizendo que os alunos ficam com a câmera desligada e foram autorizar a ficar com a câmera desligada porque os adolescentes têm preocupação em ter a sua imagem utilizada, distorcida, modificada de alguma forma posteriormente em virtude do uso da internet. A Unesp decidiu no Conselho Universitário que os alunos não são obrigados a ficar com a câmera aberta para proteger a imagem, a privacidade e assim por diante. Então, e os professores a mesma coisa, quer dizer, além da intimidação política, daquela tensão que já existe entre os atores do cenário educacional e as autoridades, mas essa situação de não saber o que poderá ser feito com as suas palavras e a sua imagem a curto, médio e longo prazo. Tem que pensar não só no que você está dizendo, como se preocupar com como é que o que você está dizendo pode ser deturpado por uma pessoa mal intencionada, né? Uma loucura mesmo. Vou trazer algumas perguntas agora do público. Começar com uma para você, Nina, do Marcel. Ele pergunta: o acadêmico deve ter liberdade total até a ponto de afirmar algo que ele acredita na sala de aula, mas que contradiz a ciência? Ele dá o exemplo do criacionismo, quer dizer, até que ponto vai essa liberdade acadêmica? Ela pode extrapolar os limites da ciência, vamos colocar dessa forma, né, de você ensinar coisas que contradizem a ciência dentro da sala de aula. E uma pergunta, e na sequência, para o Conrado, está aqui o nome Bart, apenas, pede para como é que a gente diferencia liberdade de expressão, de injúria e difamação. Como é que a lei brasileira entende crimes contra a honra? Tá? Nina, por favor. Bem, liberdade acadêmica tem limites. Liberdade acadêmica é feita para que o ensino não seja dogmático, que haja crítica, para que a ciência avance, para que o pesquisador tenha liberdade. Alguém que ensina contrariando os limites da ciência por convicção própria,
ele está negando evidências científicas que deverão ser demonstradas. Se você está lá para discutir se o criacionismo é possível ou não, numa discussão em sala de aula, o que o professor deve fazer é trazer as duas visões, discutir as duas visões, mas negar as evidências. Ao negar as evidências, ele já está extrapolando a sua liberdade acadêmica. Ele tem liberdade para escolher o tema, ele tem liberdade para escolher o método, ele tem liberdade para organizar de que maneira ele vai falar sobre aquilo, que textos ele vai levar, como ele vai discutir. Agora, ele já entra no terreno da ideologia, da ideologização, quando ele passa a negar as evidências científicas. É um pouco o negacionismo versus o desenvolvimento da vacina. Você não teria vacina se o negacionismo prevalecesse entre todos os cientistas, né? Aí você não está realmente no terreno da liberdade acadêmica. E eu queria trazer um exemplo aqui muito ilustrativo. Eu tenho uma amiga, que, aliás, foi minha professora, e que é uma feminista importante no Brasil, e que, por estar vinculada a uma universidade confessional, quando ela trata de aborto, ela deve omitir, por orientação da universidade, que ela pertence ao quadro docente daquela universidade, quando ela está fora. Ela é instada a omitir a filiação institucional a uma instituição religiosa. Agora, na sala de aula, ela jamais deixou de falar isso e teve a sua liberdade acadêmica na própria instituição garantida. Mas é curiosa essa ideia de não querer se associar o nome dela a uma instituição religiosa quando ela trata de temas que a dogmática católica não permite, né? Então, só para ilustrar um pouco o tamanho do problema. Perfeito, obrigado, Nina. Conrado, aí como é que a lei define crimes contra a honra e onde é que acaba a liberdade de expressão e começa a difamação e a injúria? Bom, muito rapidamente. De fato, é uma forma abstrata que não resolve casos concretos, porque cada caso concreto tem lá suas especificidades, mas uma forma abstrata de se explicar isso é a liberdade de expressão. Ela não pode servir de instrumento para você violar outros direitos de outras pessoas, violar a intimidade, violar a honra, violar a imagem. São limites específicos que estão na própria Constituição. No Código Penal, você, inclusive, criou crimes para se punir esse tipo de violação. Então, para diferenciar, existem 3 crimes contra a honra. O primeiro é caluniar, que é imputar um crime a alguém, falsamente um crime a alguém. Você, se for acusado de cometer calúnia, a única escapatória é a chamada exceção da verdade. Você tem que provar que esse crime é verdadeiro. Você pode difamar alguém, que é basicamente divulgar e imputar a alguém um fato ofensivo à reputação dessa pessoa. Ou você pode injuriar alguém, que é ofender essa pessoa, ofender a sua dignidade e o seu decoro, subjetivamente. Enfim, são 3 formas de crime, com 3 penas diferentes, com 3 processos diferentes, mas são formas de se proteger outros direitos, especificamente a imagem e a honra. É um limite. Você pode, usando da sua liberdade de expressão, você pode até... dificilmente você será censurado ou impedido de falar, mas você pode sofrer essas consequências e ser acusado de um crime, ser punido por um crime. Bom, e aí, pegando carona nisso, a palavra que tem causado muitos processos, problemas recentemente, é o termo genocida, né? Por exemplo, no caso do Felipe Neto, você chamar o presidente de genocida poderia ser considerado crime nessa descrição que você acabou de apresentar? Bom, é preciso entender que há crimes mais complexos e também que integram um pouco o discurso político de crítica. A palavra genocida integra um repertório amplo de crítica ao poder político em função de uma quantidade grande de mortes, ao mesmo tempo que genocida é também um crime juridicamente previsto.
Então, o genocídio é, ao mesmo tempo, um crime juridicamente previsto, tanto no ordenamento brasileiro quanto no tratado internacional, quanto é parte do nosso repertório vocabular. O presidente pode alegar que está sofrendo calúnia. Bom, é por isso que a Lei de Segurança Nacional tem sido usada para reprimir críticos. Essa é uma forma autoritária, porque o presidente e autoridades públicas em geral, eles não são de seda, não são de porcelana, eles precisam estar sujeitos à crítica. Então, usar uma palavra tão... Ninguém está falando que o Bolsonaro ou que o presidente da República cometeu um tipo de crime, que ele assassinou alguém na esquina por meio do seu revólver. Não é um crime tão objetivamente provável. O genocídio, à luz do que está acontecendo no país, é um grito de indignação. Então, essa é uma face perigosa da Lei de Segurança Nacional, porque a Lei de Segurança Nacional, de fato, prevê um crime que é caluniar o presidente. Além do Código Penal, também, a Lei de Segurança Nacional também prevê isso. Então, essa é a face mais incompatível da Lei de Segurança Nacional com a Constituição, né? Porém, só para... porque eu sei que o nosso tempo está acabando, mas a Lei de Segurança Nacional, ela tem, apesar do seu ranço autoritário, apesar da doutrina que a inspira, e apesar de não ser uma boa lei, na falta de outra melhor, a Lei de Segurança Nacional oferece algumas ferramentas, curiosamente, a própria democracia. E existem dois casos paradigmáticos para essas duas faces da Lei de Segurança Nacional. Um caso é o do Felipe Neto, é a face autoritária. Felipe Neto usou a palavra genocida, ou qualquer cidadão comprou um outdoor e colocar lá um xingamento qualquer. Há casos muito mais grotescos, né, de um xingamento qualquer ao presidente, e têm sido assediados por isso. Essa é a face mais autoritária. A outra face é que a Lei de Segurança Nacional também proíbe coisas que, em qualquer democracia, precisariam ser proibidas, como incitar a subversão da ordem política, ameaçar instituições, ameaçar autoridades de violência com grave ameaça, etc. Essa é a face dos casos semelhantes a Daniel Silveira, né? Então, a gente vive um momento em que a Lei de Segurança Nacional está prestes a ser substituída. Ontem, na Câmara dos Deputados, um substitutivo à Lei de Segurança Nacional foi aprovada, ainda está no processo legislativo. Mas é preciso diferenciar os dois casos. Quem pergunta, puxa, mas o Daniel Silveira foi preso e agora estão reclamando do Felipe Neto? Sim, são coisas muito diferentes. Cada caso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Felipe Neto está sendo o típico caso Felipe Neto, que outras pessoas estão sofrendo, é um uso autoritário da ferramenta estatal. O Daniel Silveira, não necessariamente. A próxima pergunta da lista aqui era justamente sobre o Daniel Silveira, pedir para que o caso dele fosse comentado. Nina, você tem falado mais da parte acadêmica, mas você gostaria de comentar alguns desses casos mais polêmicos aí? Eu vou voltar para o caso que eu trouxe. Você veja como, no caso do ex-reitor, não é a Lei de Segurança Nacional, mas é uma minúcia que claramente não se aplica, não tem a ver, mas com o mesmo objetivo, né? Com a mesma ideia de intimidação e que, de repente, muda, mas é mais do mesmo. Muda um pouco o caldo, mas é mais do mesmo. Então, eu concordo com você, quer dizer, é intimidar, é exemplaridade, dizer, estamos de olho. E mesmo o caso de Belo Horizonte, do ovo, do rapaz que teria jogado o ovo, é a mesma coisa, só que num outro contexto, mas nesse caso, o menino foi inclusive algemado dentro de casa, né, levado para a delegacia, e aparentemente, pelas reportagens que foram publicadas, porque uma outra moradora do prédio disse que tinha sido ele que jogou o ovo, mas essa é a evidência que foi usada para prendê-lo, aparentemente sem um mandado judicial de prisão. Nosso tempo está esgotado, eu vou dar 2 minutinhos aí para cada um fazer talvez uma fala de conclusão. Queria agradecer a todo mundo que enviou perguntas. Eu selecionei algumas aqui que abordavam
temas que outras pessoas também estavam perguntando. Peço desculpas a gente não ter tempo hábil para que todas as perguntas sejam colocadas, mas eu acho que nas apresentações e nas respostas anteriores, o professor Conrado e a professora Nina conseguiram abordar praticamente todos os temas que foram colocados aqui. Então, obrigado a todos pela audiência e as colocações finais. Conrado, por favor. Bom, Ayrton, foi um prazer, muito obrigado. Acho que não tenho muito a acrescentar, mas mais a tentar resumir o momento que a gente vive e o quanto há violações mais grotescas e mais sutis das liberdades, e essas restrições, esses ataques mais sutis, às vezes são sutis apenas na aparência. E há efeitos agregados que decorrem desses ataques pontuais que são parte de uma cartilha conhecida historicamente de movimentos autoritários. Isso acontece por meio do Estado, mas não acontece só por meio do Estado. Essa política de intimidação também vem de certas organizações da própria sociedade. Eu não cheguei a comentar, mas, por exemplo, para pegar um exemplo também muito, muito grave, um escritor, meses atrás, usou uma metáfora de uma pessoa, uma metáfora da Revolução Francesa, de um enforcamento de pastores, fez uma ironia em rede social. Ele foi processado por mais de 100 pastores de uma igreja no país todo. Um escritor que não tem muitas estruturas de autodefesa. Ele não estava sofrendo uma investigação ou um processo que precisava ir ao fórum ali na cidade de São Paulo ou em qualquer outra cidade. Ele precisou armar uma estrutura para ir a mais de 100 cidades espalhadas pelo Brasil. Isso é um assédio judicial coordenado, organizado para silenciar pessoas. Então, isso vem do Estado, isso vem da própria sociedade. É preciso discutir e, de fato, como cidadão, não só como técnico, entender o fenômeno da liberdade de expressão e tomar consciência do que está acontecendo. É isso, foi um prazer estar aqui pela primeira vez nos Talks. Espero e fico à disposição também das pessoas que quiserem tirar dúvidas, etc. Vocês descobrem meu e-mail no site da faculdade. Obrigado. Boa noite. Perfeito. Obrigado, Conrado. Conrado é colunista da Folha de São Paulo também, quem quiser acompanhar aí, bastante ativo nas redes sociais. Esse caso que você citou, se alguém se interessar, teve um texto muito bom publicado na revista Piauí recentemente, que é na forma de um diário desse jornalista contando todo o sofrimento dele com esse assédio judicial. Nina, suas colocações finais, por favor. Eu também não tenho muito mais a acrescentar. Gostei demais do debate, da conversa, das perguntas. Concordo com o Conrado, isso, sem ser teoria da conspiração, existe aí um método, existe um caminho claramente autoritário sendo percorrido, isso não é surpresa para ninguém. Há quem chame tudo isso de fascismo à brasileira, eu concordo, e o que eu acho mais importante nesse momento é que a sociedade civil realmente se manifeste, se movimente, denuncie, não aceite esse tipo de coisa, se indigne. Num cenário tão adverso como é o da pandemia, já onde as pessoas sofrem uma enorme insegurança diante da crise sanitária, mais essa situação toda de democracia cambaleante, como bem disse o Conrado, exige de todos nós uma energia maior e uma atenção maior, porque se trata aqui, em última análise, de realmente defender a democracia. Eu agradeço mais uma vez essa primeira vinda aqui e também fico à disposição, o meu e-mail também está no site da faculdade e espero vê-los todos pessoalmente em breve. Esperamos todos, né? Obrigado, Nina, obrigado, Conrado, obrigado a todo mundo que nos assistiu e que ainda vai nos assistir. A gravação desse evento vai ficar disponível no canal do USP Talks no YouTube e também no canal USP do YouTube, por onde ele está sendo transmitido. Você encontra os vídeos desse evento, de todos os eventos anteriores do USP Talks, também nesses dois canais. Obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo evento. Obrigado, Ayrton. Tchau, Nina. Obrigado. Boa noite. Tchau, Conrado. Ayrton, boa noite.
Obrigada.